Olá, minha gente, boa tarde. Muito bem, nós estamos vendo aí os acontecimentos e estamos vendo inúmeras coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Paulo Bernardo, ele foi indiciado pela Polícia Federal, dentre outras, né? Porque na verdade ele o que está acontecendo? Está acontecendo que as eleições estão se aproximando e algumas pessoas ficarão sem foro privilegiado e poderão, enfim, responder na justiça nos foros competentes, porque no STF não há meio, o STF não trabalha, o STF não investiga ninguém, o STF solta bandido, e solta bandido às vezes até para criar jurisprudência que venha favorecer seus aliados, seus cupinchas, seus capachos, né? Porque muitos que estão aí são pessoas que estão prestando serviço aos ministros do STF, às pessoas poderosas do STF. Quais serviços? Não sei. Gostaria muito de saber, não sei, mas é claro que não precisamos ser muito espertos para pensar o que poderiam ser, né? Nós vemos também que a Gleisi Hoffmann está às portas aí de um problema muito sério envolvendo a justiça. O nosso ex-presidente, graças a Deus, deverá ser preso, sim. Apesar de que existe uma liminar do STJ dando um habeas corpus para ele, então eu não sei até que ponto isso vai ser favorável a ele ou não, mas de qualquer forma nós sabemos que as dificuldades para o Brasil são grandes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando você não cumpre a lei, é claro que isso abre outras brechas na sociedade. E abrindo essas outras brechas, nós vamos encontrar problemas muito sérios no cumprimento de outras atividades que conduzem ao bom andamento da sociedade. Então, veja bem, nós precisamos primeiro do cumprimento da lei. Havendo o cumprimento da lei, todas as pessoas passam a dizer, opa, se a lei funciona para o Juca, vai funcionar para o Pedro. Por quê? Porque pau que bate em Chico também bate em Francisco. Isso é ditado, isso é coisa antiga. Então, quer dizer, nós não temos que ter dúvidas quanto a isso. Agora, no momento que você vê que o pau bateu em Chico, mas não está batendo em Francisco, então é porque ele também pode não bater em Júlio, também pode não bater em Pedro, ou seja, Júlio e Pedro, de repente, poderão fazer o que quiserem, que não serão alcançados pelos longos braços da lei. Bom, nós vemos aí o envolvimento de pessoas muito poderosas nessa vontade de que as coisas continuem, prevaleçam de qualquer jeito. Por exemplo, o Maduro declara que ele vai invadir a Guiana. Muito bem. Ao dizer isso, o Brasil já mandou recado a Maduro, dizendo que não vai ficar quieto, os Estados Unidos já mandaram recado a Maduro, já houve mobilização de tropas brasileiras que estão na fronteira com a Venezuela, já houve mobilização de tropas dos Estados Unidos que estão no Panamá, esperando somente um sinal para agir, e vão agir porque Maduro está achando que ele é o bambambam, tá? Então, e ele não se tocou ainda. A própria Inglaterra já disse, se a Guiana for invadida, a Inglaterra não ficará de braços cruzados. Ou seja, poderá haver uma guerra aqui. Uma guerra que vai, é lógico, se tem uma guerra às portas do Brasil, é claro que o Brasil não vai ficar de fora. Não tem como. São países fronteiriços, países irmãos. Nós somos irmãos dos venezuelanos, os venezuelanos são nossos irmãos. Consequentemente, havendo uma guerra, é claro que todos nós estaremos envolvidos nela até o tutano. E poderemos vir a ter retaliações muito sérias, não somente financeiras, mas retaliações
por conta do armamento que vai estar circulando, das bombas que estarão explodindo, enfim, tudo isso vai trazer problema muito sério para a nossa nação. E nós estamos vendo que isso daí tem o aval, por exemplo, do Papa Francisco. O próprio Maduro, num ato de desespero, ele vai pedir pela mídia que, lógico que ali ele está querendo fazer com que todo mundo se comova com ele e tal, porque o Papa Francisco não vai receber um comunicado daquele por YouTube, mas sim, é claro que existe até um meio do Maduro ligar para ele. Se não ligou ainda, eu não sei porquê, mas deve ter ligado já. Mas qual foi o objetivo? Ele falou com o Papa Francisco, pedindo ao Papa Francisco que interceda junto ao Trump em favor da Venezuela. Ora, mas a Venezuela está declarando guerra à Guiana, querendo invadir a Guiana. E o Papa Francisco, por acaso, poderia fazer algo que não fosse dizer a Maduro que ele está errado? Se ele não fizer isso, mais um motivo para que esse Papa seja execrado, varrido para o lixo da história. Ele já fez outras coisas que merecem a varredura dele para o lixo da história. Por exemplo, ele apoia Maduro, apoia Evo Morales e estava apoiando Timochenko para as eleições lá na Colômbia. Gente, Timochenko é líder do narcotráfico, líder das Farc, e ele estava apoiando Francisco, o Papa, apoiando esse cara para a presidência daquela nação. Isso é inadmissível, porque o narcotráfico só pode gerar genocídio. O narcotráfico leva a droga para a mesa da tua casa, para teus filhos, para a tua escola, para a escola dos teus filhos. O narcotráfico está fazendo tudo isso, todo esse dano à nação que vem sendo feito há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E só o Papa Francisco é que não está vendo isso, não é possível. Só o Papa Francisco é que acha que as drogas sendo liberadas agora poderão ser boas. Ele, o FHC, gente, está comprovado que nos países onde as drogas foram liberadas, o problema tomou proporções abusivas. Por quê? Porque você não tem como conter. O problema ele começa... você abre uma porta para o mal e ali aquela porta vai se escancarando de tal forma que daí todos os males vêm a cavalo. E isso, será que só o Papa Francisco não percebeu ainda? Não se trata de eu ser contra o Papa Francisco ou não, não é essa a questão. Eu não sou contra o Papa, eu sou contra o Francisco, não contra o Papa. Por quê? Porque o Francisco está fazendo coisas erradas. Muitos papas já excomungaram comunistas. E esse papa está abraçando os comunistas. Então, tudo bem, a igreja até poderia mudar de atitude? Poderia, se o comunismo não tivesse matado tanta gente no mundo a partir da própria história. Nós vemos a situação de Cuba, quanta gente Fidel matou, a situação da Coreia, a situação da China, a situação da União Soviética, enfim, toda essa gente que foi morta pelos comunistas, que foram muita gente. E o Papa está querendo abraçar essa gente e não se entende muito por quê, mas é claro que ele está totalmente equivocado. Então, esse homem, ou ele é afastado da liderança do Vaticano, ou ele vai trazer um problema muito sério à igreja cristã no mundo, porque todas as igrejas cristãs naturalmente derivaram da igreja católica. É normal, é natural, não houve um protestantismo sem que tenha saído de dentro da própria Igreja Católica. Então eu não tenho como ir contra um princípio básico da nossa fé cristã. O que eu sou contra seriam alguns dogmatismos da fé católica que não batem com a fé protestante, mas aí são outros 500. E também o Papa não representa a minha linha de fé,
porque eu sou protestante. Agora, isso não quer dizer nada, eu posso muito bem respeitá-lo, claro que posso, desde que ele não fique falando e fazendo besteiras como está, né? Bom, fora isso, nós vemos então a necessidade de primeiro, o cumprimento da lei no Brasil. Segundo, nós vemos a necessidade de estarmos unidos, porque nós vamos ter problemas, sim. O Maduro está disposto a levar aquilo às últimas consequências, salvo que ele perceba que realmente ele vai fazer uma grande burrada e ele volte atrás no seu plano de atacar a Guiana. Mas eu não sei se ele vai fazer isso. Em todo caso, tudo é possível, até porque ele é um covarde, é um safado, é um sem vergonha. Ele não é homem para assumir as calças que veste, né? Então, quer dizer, ele pode voltar atrás, sim. E acho até que seria louvável que ele voltasse atrás, porque os Estados Unidos estão ali para intervir. E mesmo, eu creio, que ele voltando atrás, eu acho que os Estados Unidos devem intervir sim, em função de que o povo venezuelano merece paz e tranquilidade. O povo venezuelano merece voltar a respirar os ares de uma, ainda que aparente, liberdade, né? Porque na verdade o que eles estão respirando são sobre os tacões comunistas. E outra coisa, aqueles que acreditam nas urnas, então me desculpe, ou nas eleições, me desculpe, nenhum país conseguiu sair do comunismo pelo voto. Todos tiveram que usar armas. Trata-se de uma questão histórica, não se trata de uma assertiva minha, isso é uma assertiva histórica, factual. Portanto, eu acho que está na hora, gente. Um grande abraço. Selva, intervenção militar urgente.